Bora, galera. A gente vai falar de conflito político, ideológico e econômico antes de entrar nas áreas de influência. Por quê? Porque essas questões elas vão ser levadas para as áreas de influência. E vamos fazer uma análise prévia. Vamos entender. Quando esse conflito for econômico, muito provavelmente teremos um menor número de mortes. Agora, quando ele for um conflito político ideológico, aumenta o número de mortes. Quer ver? O Vietnã, por exemplo, a Coreia, são lugares que vai morrer gente demais. Mas, sinceridade, o que Coreia e Vietnã daria para as duas potências, a não ser sendo ali os laboratórios da potência? Em questão da corrida espacial, principalmente da corrida armamentista, né? Agora, quando você pega a lógica econômica, pensa na América Latina, né? A gente teve a intervenção, principalmente norte-americana. Pensa nos países que se transformaram em tigres asiáticos. Os tigres asiáticos quase que todos pegaram dinheiro dos Estados Unidos. Por isso que é importante a gente entender aqui essa lógica do conflito político, ideológico e econômico. Por quê? Porque ela vai dizer muito sobre o que acontece nessas localidades. Então vamos lá. Quando a gente pensar em política ou em questões político-ideológicas, nós vamos traçar ao lado dos Estados Unidos. Primeira coisa, nós temos que lembrar que foi criado o Plano Marshall. Lembram? Dentro dessa lógica da criação do Plano Marshall, tem todo o desenvolvimento aí, né? Tem toda uma ideia aí de você poder estabelecer dentro do Plano Marshall aquilo que ficou conhecido como doutrina Truman. Ou dentro da doutrina Truman, o Plano Marshall, né? Vamos inverter aqui a ordem. Na lógica do Plano Marshall, você está estabelecendo uma visão econômica. Você está dizendo para o mundo que se eles precisarem de investimento, se eles precisarem de grana para as suas condicionantes, para o seu processo de reconstrução, você pode contar com os Estados Unidos. E aí tem uma perninha aqui muito interessante que a gente tem que lembrar, que são os acordos de Bretton Woods. Depois vocês pesquisem os acordos de Bretton Woods. Antes mesmo de lançar a doutrina Truman, o Plano Marshall já tinha os acordos de Bretton Woods. Antes da guerra chegar no fim, gente, os acordos de Bretton Woods vão acontecer. E por que a gente está falando isso? Por que eu estou colocando isso? Porque quando a gente pega os acordos de Bretton Woods antes da guerra acontecer, antes do fim da guerra acontecer, você já tem mais ou menos traçado o plano econômico. A ideia dos Estados Unidos era emprestar dinheiro para causar uma dependência econômica. Aqui, ó, você usa o econômico aqui, ó, como motivo de dependência. Por quê? Uma vez o país devendo, ele é um país dependente. Vai acontecer isso nos países da América Latina, vai acontecer isso com o Brasil, vamos lembrar do Brasil aqui, vai acontecer isso com os tigres asiáticos, com o Japão, com países da Europa, inclusive é a partir do Plano Marshall e de toda essa integração do Plano Marshall que nós vamos ter a criação e a consolidação lá num futuro muito próximo do Bloco Econômico Europeu. A União Europeia surge aqui. Por quê? Porque os países começam a se juntar para ver como que eles vão usar o dinheiro dos investimentos para a reconstrução pós-Segunda Guerra Mundial. Então, estou gerando dependência econômica, né? E, além disso, nós temos os Estados Unidos para dar manutenção desse processo que está sendo descrito aí como a principal crise ideológica do século. Os Estados Unidos criam a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte. Ou seja, vocês, além de estarem comigo, serão defendidos. Isso aqui, ó, é um núcleo exclusivamente militar. O objetivo aqui, ó, era ter uma célula militar, ter um bloco militar para poder fazer e para poder atuar naquilo que fosse conveniente para os Estados Unidos. Não vamos esquecer que nessa patota toda aqui nós ainda temos a ONU,
que vai ser utilizada muitas vezes como um bode expiatório. Ela vai ser usada como a contenção dos conflitos internacionais. Não funcionou porque continuou tendo a Guerra Fria, mas enfim, ela vai criando as suas famigeradas organizações. Mas nós vamos falar da ONU logo em seguida. Então presta atenção, você está estabelecendo o que os Estados Unidos vai oferecer. Os russos, eles não podiam ficar para trás. Os russos precisavam oferecer coisas também. E o que os russos começam a oferecer? Bom, assim como os Estados Unidos têm um plano Marshall, os russos também vão ter um plano também, que vai ser conhecido como Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia vai ser o militar. Vamos falar primeiro do econômico, que é o Comecon. Os russos vão estabelecer aí o Comecon. A ideia dos russos era também, através do Comecon, você ter aqui, ó, estou colocando de vermelho de propósito, né? A ideia dos russos aqui era que você estivesse no Comecon essa ideia econômica. Era você ajudar economicamente os países que participassem ou que forem copartícipes do processo econômico russo. Ou seja, aqueles que estão nas áreas de influência russa poderão usar do Comecon. Para sua garantia bélica, os russos vão criar o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia tem como objetivo aqui, ó, ser uma organização militar. Ou seja, vamos reunir o nosso bloco, vamos reunir militarmente o nosso bloco no Pacto de Varsóvia. Aí você tem aqui, ó, uma disputa, né, um ringue criado aqui, ó, das ideias capitalistas de um lado, das ideias pseudo-capitalistas do outro. Porque, na verdade, a gente sabe que o socialismo, né, a prática científica, não era para estar sendo discutida assim. A prática científica era para que o mundo fosse já socialista, né? Só que aí você tem um impasse. Você tem que resolver esse imbróglio. Você tem que resolver essa condicionante aqui, ó. Você tem que demonstrar para a sociedade e para as áreas de influência que você está pesquisando ou que você está adentrando, que isso aqui é algo válido, que você tem solidez comigo porque eu te protejo economicamente, te dando condições econômicas e te protejo militarmente. Seja de um lado, seja do outro lado. Há uma disputa. É tipo assim, Joãozinho foi para a feira, a Maria também. Joãozinho voltou da feira, a Maria também. Para quem já brincou dessa brincadeira aí, sabe o que eu estou falando. Dentro dessa ideia, você tem aqui a estruturação do capitalismo, né, que é a lógica econômica vigente mais ao Ocidente, e pelo outro lado, você tem a lógica econômica ou a lógica e a prática sendo estabelecida aqui como socialismo. Vamos lembrar que essa lógica socialismo-capitalismo, no caso socialismo aqui é real, é o que está acontecendo na União Soviética e em todos aqueles países que ela está tomando, ou que ela está dependendo, ou que ela está inculcando as suas ideias comunistas. Tanto é verdade que o Eric Hobsbawm ajudou a gente a analisar isso como socialismos reais, né? É o que acontece na Rússia, é o que vai acontecer na Hungria, na Turquia, em Cuba, enfim, nos países que vão se autodenominar socialistas aqui. Beleza? Bom, entender esse processo aí é ficar atento às questões ideológicas, é ficar atento às questões políticas. O que envolveu? Por exemplo, nos Estados Unidos, isso aqui, ó, era um mantra. Eles seguiam isso para debater ou para conter o avanço socialista. E funcionou. Tanto é verdade que nos Estados Unidos nós vamos ter uma política de caças às bruxas. A política do marcatismo nos Estados Unidos é contra aqueles, principalmente, né, parlamentares americanos que gostavam dessas ideias socialistas. Então vai ter um caças às bruxas nos Estados Unidos. Esse caças às bruxas que teve nos Estados Unidos teve também no Brasil. Quando o presidente Dutra se colocou ao lado do bloco capitalista, ele vai lá e proíbe ou ele caça a licença do Partido Comunista no Brasil.
Então, ou seja, se eu estou do lado social, capitalista, não pode ter partido socialista no meu país. Então você tem a caça às bruxas aqui, principalmente depois que isso é colocado em prática pós 1945, tá? E essas ideias vão fulminar. É lógico, gente, que você vai causar dependência econômica de um lado, dependência econômica do outro. Essa dependência econômica que ela é cheia de juros, né? É uma dependência econômica capitalista, então a gente tem que pagar a dívida externa até hoje, por conta disso. Aqui da mesma forma, só que tem um porém. Aqui você não consegue estabelecer uma ideia de juros porque a sua proposta é diferente, né? Você quer as áreas de influência para criar um grande bloco, para você criar um bloco firme, um bloco coeso. O que não vai acontecer porque a própria Rússia, que é a principal aqui, ó, ela vai começar a dar sinais de esgotamento, principalmente depois da saída do Joseph Stalin, né? Porque ele vai ser cometido de morte, como todo mundo, e ele vai ter que deixar o governo, iniciando na Rússia um processo de desestalinização na década de 50. Isso vai trazer uma enxurrada de problemas para a União Soviética e vai abrir um campo muito grande para os Estados Unidos. Agora, é lógico que quando a gente olha para isso aqui, aí a gente vai lá na guerra da Coreia, na guerra do Vietnã e fala, professor, mas se isso é assim, se isso aconteceu dessa forma, por que, professor, que lá no Vietnã teve tanta morte, a guerra demorou tanto tempo, na Coreia também? Gente, os povos que estão lutando, tanto na Coreia quanto no Vietnã, eles já vão vir de um processo de guerra muito anterior. Não tem só a ver com a lógica capitalista e socialista. Tem a ver com as relações de guerras internas que já existiam. Por exemplo, os coreanos odiavam os japoneses, porque quando foi autorizado para os japoneses, antes da lógica da Guerra Fria, os japoneses tiveram, acho que na década de 30, autorização para montar colônias na Coreia. Os japoneses entraram para dentro da Coreia e começaram a cometer violência sexual, né? Explorar as mulheres coreanas, né? Os japoneses começaram a debandar, tanto no sul, né, da Coreia, começaram a propor um trabalho forçado, e aí os coreanos começaram a ter ódio do japonês. Tanto é verdade que na Segunda Guerra Mundial, os sul-coreanos entraram lá dos Estados Unidos e dos soviéticos para derrotar o Japão, porque eles viam no Japão um inimigo. Né? Não só lá no Vietnã vai acontecer a guerra contra os franceses. A França era quem dominava o território vietnamita. E os vietnamitas lutaram para o seu processo de independência. E logo em seguida, eles vão ser acometidos aí, né? Porque o Tratado de Potsdam divide a Coreia, divide o Vietnã em norte e sul. E aí, por uma questão de não realização de uma eleição para a unificação, o pau começou a quebrar de novo. Mas a gente vai entender isso quando eu estiver falando especificamente dos conflitos. Mas é só para a gente entender que só isso não é o motivador dos conflitos. Isso aqui é aquilo que vai ser disseminado nos conflitos, né? Armas, vou entregar armas, vou ajudar dessa forma, mas existem outras coisas além do que está sendo colocado aqui. Os vietnamitas não lutam pelos Estados Unidos. Os coreanos não lutam pelos Estados Unidos. Na maioria das vezes eles lutam por eles mesmos. E aí eles ganham armas, e aí eles são potencializados meio que mentalmente, né? Por isso que fica esse trem doido aí que a gente vai ver na história da humanidade. E aí vem todas as outras atrocidades que vão ser cometidas ao longo da década de 50, principalmente da segunda metade aí. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Até a próxima.